Prove na Bíblia que Jesus é Deus. Então vamos provar que Jesus é Deus. Então vamos fazer isso de uma forma. O objetivo dessa refutação é defender a verdadeira identidade de Jesus, que é o Filho do Deus Todo-Poderoso e não o Deus Todo-Poderoso. Livrar vocês desse devaneio de falar que ele é Filho e é o Deus Todo-Poderoso ao mesmo tempo. A primeira parte desse vídeo será refutada por um vídeo da página Raciocínio Bíblico do meu amigo Wesley. Ele vai tentar linkar de uma maneira errônea, o texto de Isaías 6 com o texto de João 12:41. E a primeira parte será refutada por Wesley. Voltamos lá para o texto de Isaías 6:1. Eu vi o Senhor Adonai assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Esse Senhor Adonai era Jesus Cristo. Foi ele que Isaías viu e que Isaías deu testemunho. Hoje eu vou analisar um texto muito utilizado mais pelos unicistas, né? Aquela pessoa que acredita que Jesus é o próprio Jeová. Mas ele também é utilizado por pessoas que acreditam na Trindade. Eles não deveriam usar esse texto, né? Porque aqui não está provando que Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade. Eles querem utilizar esse texto para dizer que Jesus é o próprio Jeová. Por isso que esse texto é muito utilizado pelos unicistas. Qual é esse texto? É Isaías capítulo 6, versículo 1, tá? Fala o seguinte, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, vi Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as abas da sua veste enchiam o templo. Então aqui fala que Isaías viu Jeová, numa visão, obviamente. Ele viu Jeová sentado no trono enaltecido e elevado. E aí o que acontece? Eles querem pegar esse texto aqui, isolar esse texto e usar o texto de... Agora eu vou usar King James aqui, tá? A King James. Isolar e usar esse texto com João 12:41, que fala aqui, ó. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, qual é o argumento do unicista? Olha só, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías viu Jeová. Aqui em João capítulo 12, versículo 41, João falou que Isaías viu Jesus. Então, Jesus é Jeová. Esse é o argumento deles, tá? Vamos ver por que esse argumento é falho e muito falho? Eu sempre digo o seguinte, gente. Sabe qual que é o maior vilão dos unicistas e de quem acredita na Trindade? É o contexto. O que é o contexto? É você continuar lendo. Tá? Pelo primeiro ponto, aqui diz que Isaías viu a glória dele, a glória de Jesus. Ele não está falando que ele viu Jesus. Diferentemente daqui de Isaías capítulo 1, versículo 6, que fala que ele viu Jeová na visão. Certo? E aí quando você continua lendo... Fala assim, ó, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, cada um deles cobria o rosto com 2, cobria os pés com 2, e clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então a glória refletia até a terra, né? É isso que era a visão de Isaías, tá bom? Olha que interessante, quando a gente lê o versículo 8, fala assim, ó. Então ouvi a voz de Jeová dizendo, a quem enviarei? Aqui está no singular. Olha só. Aqui, Jeová está falando, a quem eu enviarei. Cadê o eu? Tem Bíblias que tem o eu. A tradução brasileira, por exemplo, tem o eu. Mas aqui está no singular, né? Só se você entender um pouquinho de português, que aqui ele não está. A quem enviaremos? Não, aí seria no plural. A quem enviarei? E quem irá por nós? Agora ele inclui. Então era como se Jeová estivesse dizendo, a quem eu enviarei? E quem irá por nós? Quem é esse nós que estava junto com Jeová lá, gente? Com certeza era Jesus Cristo. E por que eu falo isso para você? É simples, a Bíblia diz isso. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, João capítulo 17, versículo 5. João 17, 5, um texto que é muito utilizado pelos trinitários, né? Vou utilizar ele aqui. Ó, João 17, 5 fala assim, ó. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir. Então, Jesus já estava junto do Pai antes do mundo existir, certo? Ele estava lá. Antes que alguém fale, aí, tá vendo? Ele tinha glória. Ah, não, mas essa glória foi dada pelo próprio Pai, tá? Aqui no versículo 22 fala, ó, eu lhes dei a glória que tu me deste. Tu me deste é Jeová, a fim de que eles sejam um assim como nós somos um. Então, Jesus deu a glória
para os apóstolos a glória que ele recebeu do Pai. Bom, mas não é esse o ponto. Então o ponto é o seguinte, aqui em 12:41, Isaías viu a glória de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, pode pegar, abre a Bíblia de vocês aí, fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus, ou o reflexo da glória de Deus. Então é muito claro, gente. Agora, lembra que eu falei do contexto, que o contexto é o grande vilão dos unicistas? Quando você lê, por exemplo, o versículo 49 do mesmo capítulo, o próprio Jesus Cristo fala o seguinte, ó, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, que esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Peraí, como é que o Deus Todo-Poderoso recebeu ordens de outro Deus? Fala para mim, explica para mim isso. Principalmente você que é unicista, que acredita que Jeová é Jesus Cristo. Como assim? O Jesus recebeu ordem dele mesmo? Gente, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia, né? Ó, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. O mandamento de quem, gente? Jesus Cristo está falando o seu mandamento, ele não está falando o meu mandamento. Jesus está falando do Pai. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Lembra que eu falei e repito? O grande vilão do unicista, do trinitário, é o contexto. Então, quando João escreveu que Isaías viu a glória de Jesus Cristo, ele viu. Jeová não estava sozinho lá. Jeová falou, a quem enviarei? A quem irá por nós? Primeiramente, ele fala que ele enviaria no singular. A ordem partiria de Jeová. Depois ele diz que tinha mais alguém junto com ele lá. Quem estava junto com ele, gente? Aquele texto que grande parte aí dos trinitários amam utilizar, responde a pergunta. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Jesus estava com Deus. Tá? Aí algumas bíblias vertem a palavra era Deus ou a palavra era divina, né? Você lê o contexto e vai entender que ali está falando que a palavra era divina, porque ele não pode ser o mesmo Deus que ele estava junto. No versículo 2, ó, João capítulo 1, versículo 2, deixa claro isso aí, ó. João capítulo 1, versículo 2, ó. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Se ele estava com Deus, ele não pode ser o próprio Deus que ele estava. Mas ele estava no princípio com Deus. Quando você pega Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus foi a primeira criação de Deus. E ele estava com Deus. E Jesus foi o meio que Deus utilizou para criar todas as outras coisas. Então, quando Isaías viu a glória dele, de Jesus Cristo, ele viu a glória de Jeová refletida em Jesus. É muito claro, gente. Lembra que ele falou que a glória de Jeová vinha até a terra? E Jesus fala, e lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus, ou o reflexo da glória de Deus. Então, mais um texto que se você realmente pegar uma pessoa aí, né? Olha aqui em Isaías, capítulo 6, fala que Isaías viu Jeová. Lá em João capítulo 12, fala que Isaías viu a glória de Jesus. Mas eles não falam que Isaías viu a glória de Jesus. Lá ele fala que Isaías viu Jesus. Aí eles querem falar o quê? Que Jesus é Jeová. Não, não é. Aqui ficou muito claro, né? Ficou bem claro aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me deixar uma mensagem aí.